Só que mesmo esse uso, ele pode ser prejudicial em alguns casos. Por exemplo, cara, você pode fumar um maço de cigarro todos os dias por 30 anos. Isso pode não te causar nenhum problema funcional. Uhum. Você pode não aumentar essa dose, pode continuar fumando um maço e ainda assim você está exposto a ter um risco muito maior de câncer de pulmão, por exemplo, e várias outras doenças. Então isso é um problema ou não é um problema? É um problema. A gente sabe, logicamente, que a tolerância, a própria dependência são sinais claros que a gente pode ter de um efeito negativo do uso de drogas. E a gente também falou um pouco sobre medicamentos. Como é que a gente pode falar assim, cara, provavelmente isso aqui tá te causando um malefício, isso aqui parece ter se tornado um vício e você precisa ir atrás de atendimento médico ou de acompanhamento para tentar melhorar. O que o pessoal de casa, por exemplo, pode fazer quando conhece alguém que tem algum problema com esse tipo de substância? Eu acho que é uma pergunta que tem, eu acho que duas respostas aqui, porque a primeira resposta é que mesmo você usando uma droga, porque se você usar, por exemplo, uma droga por muito tempo, ela não te gera prejuízo funcional nenhum. Então, sua vida não é afetada em nada por isso, seu trabalho, seus relacionamentos. Você não tem problemas funcionais ligados a essa droga e você não precisa ficar aumentando a dose dessa droga. Então, você está numa dose estável dessa droga. Isso, teoricamente, você tem. Se você tiver algum problema, você tem um problema menor. Você não tem ali um vício claramente ativo daquela droga. Só que mesmo esse uso, ele pode ser prejudicial em alguns casos. Por exemplo, cara, você pode fumar um maço de cigarro todos os dias por 30 anos. Isso pode não te causar nenhum problema funcional. Uhum. Você pode não aumentar essa dose, pode continuar fumando um maço e ainda assim você está exposto a ter um risco muito maior de câncer de pulmão, por exemplo, e várias outras doenças. Então, isso é um problema ou não é um problema? É um problema. Só que não é um vício propriamente dito. Para o vício, para outras drogas, especialmente álcool, maconha, outras drogas também, eu diria isso. Se você consegue manter o mesmo nível por muito tempo, você não está aumentando a dose e você não tem um prejuízo funcional, significa que aquela droga, pelo menos até o momento, ela não está te gerando um vício perigoso. Eu acho que é por aí. E aí é importante dizer também, né, Jorge, que, assim, como a gente falou, as pessoas sempre usaram drogas, e das pessoas que usam drogas, a minoria tem esse tipo de vício que acaba com a vida da pessoa. Sim. Só que é uma minoria relevante, cara. A gente não tá falando de Lógico. 1%, a gente tá falando, sei lá, de 20%, em alguns casos 15%, que vão ter problemas muito graves relacionados à droga. Isso é um fator que também é uma interação genética e ambiente. Uhum. A genética tem um fator muito importante nisso. Então, se você tem pai, mãe, parentes diretos que tiveram problemas de dependência química, você tem um risco maior de ter dependência química. Então, isso é uma coisa que deve ligar um alerta na pessoa que tem o histórico familiar. E às vezes também você não tem um familiar, mas você herdou algum gene que tem essa propensão. Às vezes o seu familiar tinha também o gene, ou tem o gene, mas ele não teve o gatilho, porque o gatilho está no ambiente. E aí o ambiente, às vezes você tá usando álcool, por exemplo. Você usou a vida inteira álcool, bebia socialmente, né, como as pessoas falam, pouco, etc. E não tem nenhum prejuízo funcional, nunca perdeu o trabalho, mas em algum momento da sua vida, as circunstâncias da sua vida mudam e com isso você passa a ter um comportamento abusivo relacionado ao álcool. Isso pode acontecer também. Sim. Então, assim, existe nível seguro? Não existe, porque isso pode acontecer. Existe pessoa que é blindada? Cara, pode até existir na teoria, mas você nunca vai ter certeza que é você. Entendeu? Exato. Você nunca vai ter certeza. Você pode achar, cara, até hoje, sei lá, eu tenho 30, 40 anos, cara, eu nunca tive um problema de uso de substância dessa substância. Beleza? Claro que provavelmente você tem um risco menor do que quem já teve desde os 20 anos. Mas significa que você nunca vai ter? Não significa. Então, assim, a gente tá falando aqui da parte médica. A pessoa pode argumentar, cara, porra, eu sei do risco, eu quero me expor a esse risco, cara. Eu entendo esse risco, eu sei do risco, por exemplo, de usar maconha, eu sei do risco de usar álcool, mas, cara, eu tô ciente do risco e eu quero usar. Eu nunca tive vício até agora, eu tô tomando uma decisão racional de vou usar e vou ter essa atenção. Beleza, cara. Acho justo, acho que é uma questão que É o pessoal, né? é uma coisa pessoal. Agora, medicamente, a pessoa tá segura, 100% segura? Não tá. Óbvio que não tá, porque ela pode, em algum momento, degringolar, né? Pode ter um problema, pode ter uma mudança de contexto que faça com que aquilo se torne um problema para ela. Perfeito. A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco sobre talvez o tópico mais importante que a gente tem, que são o estilo de vida e os hábitos saudáveis que a gente pode desenvolver, tanto para evitar que uma pessoa consuma drogas, né, ou acabe se viciando, como também na própria ajuda da pessoa que já é viciada e quer
se recuperar. Mas antes disso, e aí utilizando um pouco desse próprio discurso ou a discussão filosófica dentre liberação ou não, a intervenção do Estado em si ou não, a gente sabe que houveram já intervenções do Estado dentro de algumas políticas que melhoraram ou pelo menos diminuíram o efeito de algumas substâncias ao longo do tempo. Talvez a campanha antitabagismo seja a mais importante delas. O quanto o Estado ele pode contribuir nesse sentido para melhorar, ou pelo menos para educar melhor as pessoas e diminuir os efeitos negativos do consumo dessas substâncias? Eu acho que a campanha anti-tabagismo ela comprova que os governos eles podem ter um efeito positivo. Eu acho que a gente pode aprender com essa campanha. Eu acho que não só o governo, mas pensando nas autoridades da vida de uma pessoa, quais são as grandes autoridades? Tem o governo, que é a autoridade macro do seu país, mas tem, por exemplo, o trabalho. Você tem o seu Sim. chefe, você tem, enfim, a sua empresa que você trabalha, e você tem a sua família. Se você é uma adolescente, você tem o seu pai, sua mãe, que são as autoridades ali da sua família. E, cara, como que foi feito isso no caso do antitabagismo, que pode ser levado tanto para famílias quanto para empresas? Claro que depende da coisa, mas em parte podem ser utilizadas para você modular o comportamento das pessoas. Primeiro, a conscientização, que aí tem a ver com marketing negativo, que é o que a gente tem falado, que tem incomodado a gente, né, em relação especificamente à maconha, mas outras drogas também. Que é, cara, você expor a realidade. Você, cara, o que causa? O que o cigarro causa? A gente vê até hoje, né, nos maços de cigarro, aquelas imagens e tal, que É a podem ser... clássica da impotência. Então, podem ser consideradas sensacionalistas, mas assim, cara, elas são reais e elas têm algum efeito. Então, assim, é muito melhor você ter um marketing negativo do que você ter um marketing na televisão, Exatamente. positivo. Então, assim, começa pelo marketing negativo e conscientização. Você reduzir os espaços de uso, né? Sem proibir, o cigarro não foi proibido, mas ele foi proibido no avião. Sim. Por incrível que pareça, as pessoas fumavam no avião. Ele foi proibido dentro dos ambientes fechados, dentro dos escritórios, dentro dos restaurantes. Então, ele foi restringido, né? Houve uma restrição do uso de cigarro em vários locais, o que tornou mais difícil fumar. Você tem um incômodo para a pessoa que quer fumar. Isso é uma coisa que tende também a gerar efeitos. Outra coisa, o encarecimento do uso, né? A gente tem uma discussão sobre isso aqui. Eu não quero nem entrar no mérito se o Estado deve fazer ou não, que é mais uma vez filosofia política, mas o fato é que você encarecer torna mais difícil aquele uso. Sim. E aí, cara, você tende a diminuir o uso daquilo. Então, você, ao colocar impostos, por exemplo, taxas em produtos que fazem mal à saúde, no caso, cigarro ou qualquer outra droga, né? No caso, uma droga ilícita não daria para fazer isso. Isso é até uma discussão interessante. Sim. Ao você tornar uma droga ilícita, lícita, ou seja, você legalizar uma droga, você ganha ferramentas que você não tinha antes. Exatamente. Tanto do controle, por exemplo, de taxa, de preço, como também do controle da qualidade, né? Exato. Que a gente falou de que a maconha está ficando com níveis de THC cada vez mais altos. Se ela for legalizada, ela poderia, não que isso esteja sendo feito, nos Estados Unidos não está sendo feito, mas poderia ser feito uma regulação de níveis de THC, por exemplo. Sim. Então, Não só isso, até contaminantes, né? Que existem, por exemplo, em diversas drogas. Exatamente. Então você poderia ter um controle de qualidade maior. Mas é basicamente isso, assim, cara. E é claro que a campanha de tabagismo ela tem um efeito também, que ao você fazer isso, ao você fazer uma campanha muito forte anti-tabaco, ao você expor os resultados negativos daquela droga, ao você restringir os locais em que você pode fazer isso, ao você aumentar o preço, você diminui o número de pessoas que fumam. E aí, ao diminuir o número de pessoas que fumam, você vai tornando o ambiente mais fácil para quem não quer fumar. Porque a gente sabe que o ser humano espelha comportamento, né? Especialmente os adolescentes, cara. Exato. Então, cara, uma turma de adolescentes, se na turma dele tem várias pessoas que fumam, a chance dele começar a fumar é muito maior. Muito grande. E o inverso é verdadeiro, né, cara? Se na turma dele ninguém fuma, ele tem menos chance de fumar, cara. Então, assim, você ter comportamentos, no caso, até pensando em família, né? Se você não quer que seu filho beba, cara, começa não bebendo. Exatamente. Começa não bebendo, porque se você bebe, se você associa toda a diversão da sua vida à bebida e o seu filho assiste isso, a chance dele beber é muito maior, é óbvio. Eu acho que talvez também o próprio cuidado com o que é consumido pelo próprio adolescente em relação a mídias sociais, em relação à música, em relação a qualquer coisa, é muito fraco esse argumento de que a pessoa ela tem o livre-arbítrio, ela tem capacidade de interpretação e ela pode, se ela quiser, não utilizar uma substância ou outra, né? É óbvio que você falou sobre níveis de autoridade, né? Pessoas que aquela pessoa idolatra
sejam eles influencers, esportistas ou entre outros, eles têm sim uma influência dentro daquilo que a pessoa faz no seu dia a dia. Então, tomar cuidado com o que é consumido ao longo do tempo, porque isso, invariavelmente, a gente não conhece até tanto qual é a profundidade, mas ele tem sim uma associação grande com o que a gente faz. Eu acho que uma coisa que ilustra bem, bem atual, né? Inclusive a gente tem que fazer um episódio sobre isso também, é a questão das apostas, né, cara? Exato. Como o marketing massivo das bets, né, chamadas casas de apostas, elas têm feito muitos adolescentes, adultos e pessoas começarem a apostar. Então o Brasil, cara, teve um aumento exponencial nas pessoas que apostam. E boa parte disso, certamente, cara, vem pelo marketing, que você falou, de influencer, pessoas, famosos que estão fazendo publicidade para isso, que é uma coisa que eu acho que no mínimo a gente deveria pensar em restringir a publicidade. Perfeito. E a gente até vai ter uma conversa sobre isso para falar um pouquinho mais sobre o vício em si, né? Que é uma coisa que, ainda que a gente tenha evoluído muito, tem muita coisa que a gente não sabe. E o mecanismo, apesar de não ser um mecanismo relacionado à droga em si, que é quase que químico, né? É a passagem daquela substância pela barreira hematocefálica, a atuação dentro do cérebro. O mecanismo ele é basicamente o mesmo, né? Que é a utilização daquilo, uma recompensa, muitas vezes o que a gente tem hoje que é o hype, que é a dopamina, né? Que o pessoal tem consumido. E a maior parte dos vícios está atrelada a isso também. É o consumo de uma substância que acaba sendo endógena, mas tem atuação direta no sistema nervoso central, e isso faz com que o vício comece a acontecer. Então é isso. Poxa, vamos tornar legal então a aposta? Vamos tornar legal, vamos deixar mais difícil, deixar mais caro, vamos restringir quem pode utilizar, vamos restringir o quanto a pessoa pode apostar. Tudo isso pode ser algo que, ainda que seja um cerceamento ali da liberdade, de forma geral, como população, tem o seu efeito positivo. Aí eu acho que essa questão do cerceamento ou não da liberdade, como eu falei, é uma questão, cara, filosofia política filosófica. pura, e é difícil a gente chegar no ponto. Agora, a gente pode afirmar que se for feito tal coisa, provavelmente o efeito vai ser esse. Então, se a gente restringir a publicidade, fizer uma publicidade negativa, seja do cigarro, da aposta, do álcool, da maconha, provavelmente isso vai ter um efeito de redução do uso. E isso já foi demonstrado, inclusive empiricamente com a campanha do cigarro. Então, assim, e aí, beleza, o governo deve fazer isso, não deve, e a liberdade, aí, cara, é uma outra questão, mas se a gente for puxar esse fio, a gente vai chegar em alguma contradição. Então, por exemplo, as pessoas concordam, pelo menos a grande maioria hoje das pessoas concorda, que, cara, o cinto de segurança tem que ser obrigatório mesmo. Sim. Né? Pô, tem que ser obrigatório. Querendo ou não, é uma restrição de liberdade, não? Sim. É uma restrição de liberdade, e eu poderia argumentar que é uma restrição de liberdade que, no caso, por exemplo, do álcool, você usar álcool, ele tem um efeito menos indireto de dano ao terceiro, né? A gente vê os acidentes, por exemplo. Os acidentes são, cara, causa muito importante. E não só acidente, né? Vários dos crimes são feitos por pessoas que estão alcoolizadas. No caso do cinto de segurança, é muito mais uma coisa individual, cara. É um problema seu, só seu, basicamente. E mesmo assim ele é proibido. Então, eu acho que a questão da liberdade é uma questão que é relevante, mas a gente vai ver exemplos aqui na sociedade de coisas que já são restringidas à nossa liberdade e que todo mundo concorda, e outras coisas que não são e que muita gente usa esse argumento. E outro ponto que você colocou, e a gente fala da controvérsia, né? Muitas vezes a controvérsia ela é utilizada por aquelas pessoas que não têm um conhecimento científico ou um embasamento científico para tentar te trazer ali que, o que eu tô falando aqui ela é verdade, então a maconha ela é melhor. Por quê? Porque ela não tem tanto efeito como o álcool nas pessoas e não causa tantos acidentes como o álcool faz. Bom, a maconha ela é uma substância que tem efeito, tem passagem pela barreira hematocefálica, ela tem efeito no sistema nervoso central. Como é que eu consigo comprovar que ela não está associada, por exemplo, a acidentes? Como é que eu posso comprovar que existe um limite, um limiar da maconha que ela pode ser utilizada para não causar um acidente? Não tem como a gente ter esse tipo de estudo. Mas até mesmo por semelhança, é uma substância que ultrapassa essa barreira, é lógico que a gente fale, cara, não dá para também fumar, por exemplo, consumir uma droga e querer dirigir. Provavelmente tem... Não, e afeta a coordenação motora, Exatamente. afeta, enfim, vários fatores da percepção de que mostram que ela potencialmente pode causar acidente. Se ela causa hoje ou não sei, até porque a maconha ainda é muito menos utilizada do que o álcool. Exatamente. Então, assim, talvez a magnitude, provavelmente, do álcool é muito maior. Mas, assim, se começar a ter uma liberação, cara, contínua e as pessoas começarem a ter cada vez mais pessoas usando, é possível que a gente comece a ter uma lei seca também tentando abranger a maconha. É possível. É uma possível consequência disso.
Então, eu concordo contigo. As pessoas começam a pegar coisas que são verdadeiras em muitos casos, Sim. mas começam a usar um fato verdadeiro para colocar dentro de um argumento falso. Então, assim, aí a coisa fica contraditória. Perfeito. E aí, tá gostando da nossa conversa? Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo. É importante para que a gente saiba se você tá gostando. Compartilhe também com o pessoal esse conhecimento, que é importante que muitas pessoas saibam, que a gente consiga difundir essa informação e cada vez mais as pessoas estejam informadas para melhorar a sua saúde.